Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a AGV, hoje dia 28 de maio do corrente ano. Nós estamos aqui nos estúdios da Goiânia Veículos trazendo para você uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Receba a paz do Senhor Jesus, desse que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado ele, reverendo Rodrigo Gundim. Bom dia. Bom dia, Xará, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É isso aí. É isso aí, Xará? Pelo nosso canal do YouTube, pelo novo canal, né, que é o Bom Dia com a GV. Que Deus esteja conosco nessa manhã, nos dando discernimento, nos dando a paz que excede todo o entendimento e trazendo uma palavra para consolar os nossos corações, uma palavra para motivar o nosso dia, né, Xará? Uma palavra para começarmos o nosso dia primiciano, né? Nós começamos aqui as primeiras horas do nosso dia primiciando a Deus, né? Ouvindo a palavra dele, lendo a palavra dele, meditando, né, na palavra dele, e o que os nossos corações seja aquela terra fértil, que possa absorver essa palavra, absorver essa semente, germinar essa semente, frutificar essa semente, né, dar crescimento para ela e que essa semente possa dar frutos e dar bons frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É isso aí, Xará. E Xará, a nossa meditação de hoje, já pode falar, Xará? Pode, bora. Vamos lá? A nossa meditação de hoje está no livro... É livro que fala, Xará? Salmos? Não. Só Salmos. Salmos são canções, né? É isso aí. É um compêndio de músicas e poemas, né? Poemas. É. Então vamos lá. Está em Salmos 121, que fala assim, ó. Canção gradual. Salmos 121, no meu título está Canção Gradual. Fala o seguinte. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Uau! Que palavra poderosa. Esse salmo, Xará. Você falou do salmo, Xará, só a título de informação. Certo. A palavra salmos, ela vem do hebraico terlim, ou terralim, que significa cântico ou poemas. É por isso que a gente não fala que salmos tem capítulo, porque não é livro. Salmo, então, tem números, né? Então a gente fala salmo, número tal, porque ele não é capítulo, é um livro. E há quem diz que salmos deveria ser cantado e nem lido, né? Porque é poema e canções. O Salmo 121 é um salmo de Davi. Em algumas traduções mais antigas, mais próximas do original, esse primeiro versículo aí, ele não termina com ponto final. Ele termina com interrogação, que é uma pergunta do salmista. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ela é uma pergunta e não uma afirmação, como a gente lê nos textos atuais hoje, né? É como se fosse um ponto de uma ênfase do autor, falando que o socorro viria dos montes. Que na verdade Davi, quando ele olha para os montes, só para a gente entender o contexto, quando Davi escreve o Salmo 121, ele estava fugindo. Ele estava fugindo de Saul. Quando ele vai escrever, salmodiar o Salmo 121, ele está em busca de uma resposta. Ele está em busca de um socorro divino, de um socorro de Deus. Por tanta perseguição, e a gente sabe que Davi foi perseguido durante 17 anos, aproximadamente, por Saul. Quando Saul descobre que Davi foi ungido rei em seu lugar, Saul ele fica perturbado e vai atrás de Davi
com uma ênfase muito grande, a fim de capturar Davi. E Saul era engraçado, né, o Xará? Saul, quando ele encontrava Davi, o coração dele abrandava. E ele não fazia o mal a Davi. Mas quando passava aquele espírito, aí ele ia com todo o ímpeto novamente em busca de Davi para matá-lo. É interessante porque Davi está fugindo e ele vai olhar para o monte. Isso aqui é interessante. Porque quando Davi, é por isso que isso é uma pergunta e não uma afirmação. Porque quando Davi olha para o monte, ele fala: eleva os olhos, eu olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Porque a resposta ele vai dar embaixo: meu socorro vem do Senhor. Só que quando Davi olha para o monte, a pergunta é: o que ele está vendo? O que Davi viu quando ele olha para os montes? Quando nós estudamos um pouco a palavra, nós vamos entender que Davi tinha por certo que a resposta não viria pelos montes. Porque e por isso que ele fala que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque quem respondia nos montes, Xará, não era Deus. Quem respondia nos montes era Baal. Quando você lê a Bíblia em 1 Reis, você vai encontrar o profeta Elias duelando com 850 profetas, 400 profetas de Azira e 450 profetas de Baal. Lembra daquele episódio? E eles estão aonde? No Monte Carmelo. E quem respondia no monte era Baal. As pessoas tinham a ideia, os profetas de Baal sobem no monte esperando uma resposta de Baal no monte. Correto? Quando Davi olha para os montes, ele está vendo o quê? Profetas de Baal. Ele está vendo, ele sabia que quem respondia nos montes era Baal. É por isso que ele inverte e ele fala assim: ó, a minha resposta ou o meu socorro não vem no monte, porque quem responde no monte é Baal. Aí eu faço um adendo para explicar que quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, quando nós esperamos respostas de montes, estamos falando que estamos procurando respostas que vêm de baixo. Respostas terrenas. Quantas vezes nós esperamos que alguém traga a solução daquilo que nós estamos esperando, nós estamos buscando, e muitas vezes isso não vai acontecer, porque essa resposta que você tanto precisa, ela não é terrena. O salmista responde no versículo 2: meu socorro vem do Senhor. E o socorro do Senhor, ele não é terreno. O socorro do Senhor vem de onde? Do sobrenatural. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se olharmos os contextos abaixo, olha o que Davi está afirmando. Gente, ele está fugindo. Davi está fugindo de Saul. E ele vai falar assim: ó, ele não deixará que os meus pés vacilem. Aquele que te guarda ou que me guarda não tosquenejará, ou seja, não vacilará. E nem vacilará, nem dormirá o guarda de Israel. E ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a minha sombra. E isso aqui do Senhor ser a nossa sombra é interessante, porque o salmista do Salmo 91, e é atribuído a Moisés, né? Ninguém sabe ao certo, mas faz uma analogia que seja Moisés que compõe o Salmo 91, porque Moisés que compôs o Salmo 90, se você ler, você vai traçar e vai perceber que é quase uma continuação do Salmo 90. O Salmo 91, ele fala também de uma sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E se fazermos um paralelo entre o Salmo 121 e o Salmo 91, você vai ver que é a mesma sombra que protege. É a mesma sombra que livra. Então nós não estamos protegidos por algo humano, nós estamos protegidos pela sombra do Onipotente. Uau! A sombra, eu, Senhor, é a tua sombra à tua direita. E ele está dizendo: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite? Está falando que nem os perigos diários, nem os noturnos
podem alcançar a sua vida, porque aquele que te guarda é maior. Uau! E ele está dizendo aqui, ó, no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal e ele guardará a tua alma. Olha que interessante isso aqui, Xará. Por que ele faz essa diferença do Senhor te guardará de todo mal? Está falando fisicamente, e guardará a tua alma. Quando o salmista fala guardará a tua alma, ele está falando das aflições, daquilo que nos aflige, daquilo que nos perturba. O próprio salmista Davi, quando a alma dele estava perturbada, ele vai fazer uma oração para a alma. Ele vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Porque às vezes a gente entra em conflito com nós mesmos. Às vezes o nosso cotidiano é tão cercado de problema, e muitas vezes a nossa alma está perturbada. A nossa alma precisa de consolo. Se olharmos para a Bíblia, vamos perceber, e eu passo a bola para o Xará, olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que quando Saul estava tribulado de alma, ele mandava chamar Davi para tocar. Porque quando Davi tocava, o louvor que Davi entoava libertava Saul daqueles espíritos opressores. E quantas vezes nós estamos com o coração oprimido? Digo, Davi, e o salmista está dizendo que o Senhor te guarda de todo mal, e aí ele guardará a tua alma. Às vezes Deus tem que guardar a sua alma de você mesmo. Xará, você explanou maravilhosamente bem a questão do Salmos 21, né? Agora a gente faz uma analogia nossa mesmo, né? Você estava falando aí, eu estava refletindo, nós mesmos. Muitas vezes nós queremos confiar na nossa própria força. Sim. Na nossa própria independência. Entendeu? Fala, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós esquecemos que acima de nós tem um Deus. Verdade. Que manda você o quê? Descansa. Confia em mim. Confia no Senhor. Buscai o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, nós às vezes, por a nossa, não sei se eu posso falar isso, mas às vezes pela nossa natureza, né? Pela nossa, pela nossa força de vontade de fazer assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes você vai por um caminho que o Senhor não traçou. Verdade. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com você, creio que já aconteceu com você que está nos ouvindo aí, quantas vezes você percorreu um caminho achando que era o certo e lá na frente deu errado? Não, muitas vezes. E aí quando dá errado, você vira e fala, poxa Senhor, deu errado. Aí Deus faz aquela perguntinha básica, o Espírito Santo sopra no seu ouvido: mas você me consultou antes? Mas você me procurou antes de percorrer esse caminho? Pediu direcionamento. Você entendeu? Então, assim, é bom demais, assim, quando a gente lê, né, o meu socorro vem do Senhor, né, e aqui fala que ele não dormitará, e ele nos guarda de dia e de noite. Eu lembro do povo de Israel, quando ele sai do Egito, né, que percorre o deserto, que Deus ali naquele calor do deserto manda a nuvem de dia e a cortina de fogo, né, à noite, para aquecer o povo. Fala assim, do cuidado que Deus tinha com esse povo. E mesmo assim, aquele povo comia o maná, aquele povo viu milagres, e mesmo assim, Xará, eles duvidavam. Verdade. E mesmo assim, eles percorreram o deserto. Você me corrige se eu estiver enganado, Xará, mas mesmo assim, a gente lê, pela minha compreensão, eles percorreram o deserto, Xará, murmurando quase todos os dias. Acabava de ver um milagre, no outro dia, murmurava de novo. Acabava de ver um milagre, no outro dia tinha murmuração de novo. Falava assim, poxa, se nós estivéssemos no Egito, lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. Moisés, você trouxe nós aqui para morrer ao léu. Né? Ou seja, quantas vezes nós questionamos, às vezes, até a direção que Deus nos dá. Muitas vezes isso, Xará. Né? Muitas vezes nós questionamos e esquecemos o quê? Que Deus tem o melhor para nós. Ah, Rodrigo, mas é difícil, você consegue, pode fazer essa pergunta para mim, Rodrigo, mas você consegue descansar no Senhor? Cara, é difícil demais, Xará. Né? Falando como a natureza nossa humana, é difícil. Muitas vezes a gente faz uma oração, uma petição para Deus, e você fica assim, poxa Senhor, mas o Senhor podia fazer desse jeito. Nossa, mas Deus demorando demais. Não, mas a resposta não vem. Não, mas será que é para mim agir dessa forma?
Entendeu? Sempre querendo dar aquele jeitinho e não descansando a sua alma em quem? Em Deus, que é o que te fez, que é o que te conhece desde o ventre da sua mãe, que é o que tem um propósito na sua vida, ele designou esse propósito, né? Aí a gente lembra de Jonas. Jonas quis fugir do propósito de Deus. Mas assim Deus falou assim, não, você vai cumprir seu propósito, você não vai fugir. Porque a palavra do Senhor para nós, Xará, é uma só. Você pode fugir dos caminhos dele, sim. Você pode fugir. Você pode negar, igual Pedro, você pode fugir. Você pode negar. Mas o propósito que ele tem para você, a abundância que ele tem para você, aquela vida abundante que ele fala em João 10:10, está a todo tempo. A palavra de Deus, ele não volta atrás. É o que mais me encanta. A palavra de Deus e o propósito dele para a sua vida, ele não volta atrás. Você pode errar, você pode pecar, você pode não confiar. Mas a palavra dele para você, a bênção que ele tem para você, não volta atrás. Só basta você o quê? Só basta você acessar. E para acessar, Rodrigo, o que é que eu tenho que fazer? Confiar, cara. Confiar. Eu estava em Caldas Novas esse final de semana com a minha esposa, e aí falando uma cena banal, Xará. O meu filho Daniel, ele estava na beiradinha, tem 2 aninhos, e eu falava assim, pula no papai. Ele vinha, olhava assim e pulava. Por que ele pulava na piscina em mim? Porque ele confia no pai. E aí eu retrato nós. Porque nós temos que confiar o quê? No nosso pai. A gente tem que se jogar e confiar o quê? Confiar em Deus. Ele tem o melhor. Eu canso de falar isso aqui. Aonde nós enxergamos é limitado. A vista nossa é limitado. Aqui no estúdio nós temos uma janela, eu vejo o quê? Um quarteirão à frente. A vista nossa é limitada. Se você faz uma viagem à noite, você enxerga o quê? Aonde o farol ilumina. Se você faz de dia, você enxerga o quê? Aonde sua visão alcança. Só que a visão de Deus, para nós, ela é o quê? Ela é ilimitada. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Ele sabe do melhor para nós. Só que muitas vezes passamos por dificuldades, por quê? Por não confiar em Deus. E querer fazer as coisas, o quê? Pelas nossas próprias mãos. Verdade. Né? E quando a gente faz, Xará, pelas nossas próprias mãos, aí tem aquele ditado, né? Poxa, deu errado em tudo. E agora? Agora eu vou correr para quem? Agora eu vou correr para ele. Porque só ele tem o poder, o quê? De me tirar da onde eu estou. Só ele tem o poder, o quê? De realizar onde eu estou. Só ele tem o poder de mudar o diagnóstico que eu tenho. Que você tem. Às vezes você tem um dinheiro, mas você tem um diagnóstico que o dinheiro não pode comprar a sua saúde. Aí você vai correr para quem? Para quem pode te dar o quê? A saúde. Porque só Deus, ele pode te dar o quê? Todas as coisas. Então a nossa dependência tem que ser o quê? A dependência dele. A nossa vida tem que estar pautada nos caminhos dele. Rodrigo, então nós temos que confiar em Deus quanto? 100% da sua vida. Você tem que confiar em Deus. Toda vez que eu vou viajar e quando eu saio de casa, eu oro para Deus e falo assim, Senhor, me leva. Me leva para onde eu for e me traga o quê? Debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Me livra de todo acidente, me livra de todo ladrão, me livra de tudo. Por que eu peço isso para Deus? É a dependência. Aí às vezes, Xará, eu estou no trânsito, sabe aquele negocinho que você, nossa, vai bater, mas você tira, ou você dá aquela despertada e evita um acidente? É o famoso o defensiva, isso, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu sou motorista demais. Eu falava. Hoje sabe o que eu falo? Confiando em si. Hoje eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Porque se o seu Espírito Santo não estivesse aqui comigo do meu lado, eu não desviaria desse acidente. Muito obrigado porque o Senhor vê. E o Senhor ouve a minha oração todos os dias, que eu peço para Deus, me leva, né, da minha casa para onde quer que eu for, ou no meu trabalho, onde quer que eu for, e me traga de volta para minha casa o quê? Debaixo das tuas santas e poderosas mãos. É a dependência. Aí quando acontece esse livramento, aí você não confia mais em você. Você fala assim, Senhor, graças a Deus que o Senhor está comigo nesse carro. Então é a dependência nossa. Que com essa palavra você possa também depender de Deus. Você possa aprender a confiar. Rodrigo, mas eu não dou conta. Ora, pede para Deus, Senhor, me ajuda a confiar. Senhor, me ajuda a acreditar. Senhor, me ajuda a crer no Senhor. Quando Tomé falou assim para Jesus, eu tenho que ver ele, porque eu tenho que tocar nele. Jesus apareceu e falou assim, toca. Aí depois Jesus repreendeu ele e falou assim, ó, bendito seja aquele o quê? Bendito seja o que não viu, não vê, mas crê. Né? Ou seja, bendito aquele que não me viu, mas crê na minha presença.
crê que eu tive na terra, crê no meu evangelho, crê na minha salvação, crê em tudo que eu posso fazer para vocês. Então que Deus possa nos dar essa crença, que Deus possa aumentar a nossa fé, cada dia mais e mais, porque aumentando a nossa fé, Xará, vai aumentar a nossa confiança em Deus. Glórias a Deus. E o salmista termina com o último versículo, o versículo 8, que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Onde você pisar, a planta dos seus pés, Deus estará guardando. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Glórias ao teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado. Verdade, Pai. Pai, nos ajude, ó Pai, a ter fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumenta, Pai, em nome de Jesus, o nosso amor, ó Pai, em ler a tua palavra, Pai, em compreender a tua palavra, em assimilar a tua palavra, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê, ó Pai, a verdadeira confiança em Ti, para podermos, ó Pai, enfrentar, ó Pai, todos os obstáculos desse mundo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a nossa terça-feira, Pai. Nos dá uma terça-feira próspera, produtiva, Pai. Cuida de nós, cuida do nosso passo, ó Pai, e nos fortalece, ó Pai, para que possamos enfrentar esse mundo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, vencer, ó Pai, esse mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, em nome do seu Filho amado. Amém. Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Continue nos acompanhando todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui mesmo no canal Bom Dia com a GV. Que a graça do Senhor te alcance. Tenham todos uma terça-feira espetacular, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.